Ixi, o que eu aprontei aqui, Jesus? Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos na segunda parte da nossa matéria. Da parte de dinâmica. Muito bem. Onde que a gente vai aprofundar aqui? Vamos aprofundar primeiro aqui em força gravitacional. Então, enquanto que lá no ensino médio a gente chamava de força-peso, peso igual massa vezes gravidade, agora a gente vai aprender essa força ali no Halliday. Se você pegar o Halliday para ler, você vai ver que a força é chamada de força gravitacional. Essa força gravitacional ainda não aparece essa equação aqui, mas só para você entender melhor. Ela é calculada aqui, lá na parte de gravitação, ela é calculada com uma constante G, constante de gravitação, massa da Terra, massa do corpo, dividido pela distância ao quadrado. Ou então eu poderia calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Então seria a massa da Terra, a massa da Lua. A força de atração gravitacional entre duas pessoas, a massa da pessoa A, massa da pessoa B. Sendo assim, já que depende da distância, então a força gravitacional ela é variável. Na superfície da Terra ela tem um valor, um pouquinho, quanto mais alto você tiver, menor vai ser a força gravitacional. Se você estiver no espaço, por exemplo, a Terra continua te atraindo, só que com uma força menor, porque você está muito longe. O que vai acontecer é o seguinte, o Halliday ele classifica, então, como força gravitacional, e ele chama de peso a força necessária, a força que você precisa para equilibrar um corpo. Então seria o seguinte, ó, esse corpo aqui, ele está sendo atraído pela Terra. Com que força que ele é atraído pela Terra? Com a força gravitacional. Essa fórmula aqui esquece, tá, gente? Não se preocupa não, você não é cobrado agora não, é só curiosidade. Mas essa força gravitacional é a força de interação entre a Terra e o corpo. Se eu pedir para alguém segurar esse bloquinho, desenhar a mão de uma pessoa segurando, se eu perguntar para ele, que força que você faz? Ah, eu estou fazendo uma força de valor P, que é igual ao gravitacional. Entendeu? É só uma questão de nomenclatura, de conceito. Então, a força que a Terra exerce no corpo se chama gravitacional. A força necessária, a força que você tem que fazer para segurar o corpo, recebe o nome de peso. E elas acabam sendo iguais em módulo, né? Porque está parado aqui. Para eu segurar, eu tenho que fazer uma força P, que é igual ao gravitacional. Tá? Então, só para esclarecer, caso você leia o livro e tenha alguma dúvida. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre normal. No primeiro vídeo a gente falou que normal é a reação da superfície, reação da mesa. Agora, para complicar um pouquinho, a gente vai pegar um bloco num plano inclinado. Certo? O que acontece com o plano inclinado? O plano inclinado, você tem aqui a força gravitacional, ou força-peso, se você quiser facilitar a vida. E essa força gravitacional, você vai fazer a decomposição dela. Então, vai ter uma componente aqui, vou chamar de força gravitacional Y. E vai ter uma componente aqui, força gravitacional X. Esse ângulo aqui, se você fizer a matemática do negócio, você vai conseguir provar que ele aparece aqui, ó, θ. Então, se for 30 graus aqui, é 30 aqui. Se for 60 aqui, é 60 aqui. Beleza. E agora, com isso, qual que é a vantagem de saber que o θ é aqui? Eu percebo que o FGY é cateto adjacente, cosseno. Então, como é que calcula a F gravitacional Y? É a força gravitacional, que é a mesma coisa que o peso, que é mg, tá? Vezes cosseno θ.
Isso aqui a gente viu em decomposição de vetores. Quem não está lembrando, volta lá no vídeo lá. Então, o que vai sobrar para o FGX? Adivinha? Se o FGY é F cosseno, FGX vai ser F seno θ. Eu posso observar o seguinte, ó. Eu posso observar que esse valor aqui, ó, FGX, é o mesmo desse aqui. Ó. Esse tamanho é esse tamanho. Cateto oposto, seno. Por isso que é seno. Então, vamos lá. Pode você está resolvendo um exercício. FG, como é que você calculou o FG? A força gravitacional é igual ao peso, que é mg. Calculou. Aí você vem aqui, aplica cosseno e seno desse ângulo, acha o FGY e o FGX. Beleza. Com isso, o que eu descobri com isso? A gente está resolvendo um exercício de plano inclinado. Eu descobri que, para manter esse corpo em equilíbrio, vamos imaginar que isso aqui é liso, não tem atrito. A única coisa que a gente tem aqui é a cordinha. A força na corda a gente chamou de tração. Então eu descobri que, para manter em equilíbrio, eu tenho que cancelar FGX. Tração é igual a FGX. E eu consigo descobrir também que aqui está normal. Tá vendo? Por que a normal está inclinada nesse caso? Porque eu falei para você que a palavra normal significa perpendicular. Então está aqui, ó, perpendicular à superfície. E você percebe que a normal ela não está contrária ao peso, a força gravitacional. Ela está contrária à componente Y. Então, normal é igual a FGY. Então, quando você faz a decomposição de uma força, você percebe que um pedaço dela serve para uma coisa e o outro pedaço serve para outra. Certo? Deixa eu fazer um outro exemplo de normal aqui. Um outro exemplo. Imagina o seguinte. Nossa. Imagina que tem um chão aqui, o corpo está sobre o chão, então você tem força gravitacional, só que você apertou ele no chão, você pisou nele. Então tem uma força F1 que é você pisando nele. A minha pergunta é o seguinte, qual que é a normal? Qual que é a reação do solo? Você vê que o chão, imagina que é um chão de areinha, de areia, na praia. Você tem uma caixa de cutuba, você levou uma caixa de cutuba para a praia. Você colocou a caixa de cutuba na praia, ela afunda a areia. Se além de colocar a caixa no chão, se você pisar nela, vai afundar mais ainda. Ou seja, a normal é o peso da caixa de cutuba mais a força F1, que é o que você pisou no chão. Então, nem sempre a normal vai ser igual ao peso, depende do caso. Tem que lembrar que normal é a reação do solo. Um último caso, que inclusive tem exercício, coloquei exercício disso aqui no... Ah, não vou falar isso aqui ainda não. Já eu falo. É o caso do elevador. Vamos voltar para cá agora, ó. Ah, era isso aqui que eu ia falar. Ah, esse aqui não vai precisar falar que eu falei ali. Coloquei a forcinha. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, para falar sobre tração. Muito bem. Olha só. Esse aqui é um caso interessante. Nesse primeiro... Vou separar eles aqui. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai falar sobre tração. Qual que é a tração na corda? Olha lá. Plano inclinado, primeira coisa que você faz, decomposição da força-peso, ou força gravitacional, se você quiser ser chique. FY e FGX. A forma de calcular já mostrei ali atrás, né? FGX é FG seno θ e o FGY é o FG cosseno θ. Beleza, calculou. Agora, para que serve cada uma delas? Vamos desenhar o resto das forças. Esse monte de desenho que se chama diagrama de corpo livre. Força normal e, que corzinha que eu não usei ainda,
força de tração. Então, olha só, esquece um pouco da força gravitacional. Por que esquece dela? Porque eu já fiz a decomposição dela. Eu troquei a força gravitacional por FGX e FGY. O que a gente consegue observar agora? Que normal é igual a FGY e tração é igual a FGX. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Beleza. Vamos ver um outro caso aqui, um pouquinho mais complexo. Ó, tem uma cordinha presa aqui no elevador e na mão dele. Então, você tem aqui a força gravitacional ou força-peso, se você quiser simplificar a vida. E tração, você tem duas. Você tem uma aqui e outra aqui. Você tem duas que, na verdade, tem o mesmo valor, porque está na mesma corda. Então, você tem que duas trações equilibra uma força gravitacional. Ah, mas tem casos piores que esse. Olha só, eu vou fazer um caso um pouquinho mais complexo, que inclusive tem lá no exercício para você resolver depois. Você tem um corpo aqui, ó, e eu vou fazer um sistema de polias, porque ele é muito pesado. Vou fazer um sistema de polias para erguer esse corpo. Eu vou colocar 3 polias móveis, 3 polias no corpo e 3 polias no teto. As polias no teto não servem para nada, só para inverter a corda, só para mandar a corda de volta. O que resolve mesmo são essas polias aqui. Eu vou amarrar a corda aqui, passar pela polia 1, passa na polia do teto só para voltar, passa na polia 2, vai no teto, volta a polia 3 e vem aqui, e aqui eu vou puxar. Eu vou desenhar uma pessoa bem forte puxando. Qual é a força que esse cara faz? Por que ele está se achando, está se sentindo fortão? Como que ele está conseguindo erguer esse boi de 600 quilos? Como que ele consegue fazer isso sozinho? Então, vamos desenhar. Ó. Você tem uma tração, 2 trações, 3, 4, 5, 6 trações. Ah, mas não tem mais um monte de tração aqui? Tem, mas não me interessa. O que me interessa é só o que puxa o corpo para cima. O que puxa o corpo para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que puxa o corpo para baixo? Uma força só. Então você tem 6 trações para ele equilibrar um peso. Essa é a vantagem da polia móvel. Tem um outro sisteminha de polia que ele é assim, você coloca uma polia aqui e a outra você coloca aqui. Aí tá bom, vou colocar um monte. Senão eu vou resolver o exercício para vocês. E agora você vem com a cordinha e põe aqui, ó. E prende no meio da polia. E agora você vem com... Não obedece. Obedece também. Agora você vem... É isso mesmo? É. Não é isso não. Ela fica aqui. É, isso aqui. Ah, não, tá faltando aqui. Tá faltando uma polia aqui, ó. Essa aqui que vai presa no teto. Muito bem. Agora você vem aqui e coloca uma outra cordinha. Outra, ó. Então mudar de cor. Cordinha verde, passa aqui, passa ali. E essa aqui vai vir na mãozinha do cara. Que força que ele faz para equilibrar esse peso? Esse corpo aqui. Aí você vai observar, aí um pouquinho mais complexo. Aqui você tem... Que cor que eu tenho? Aqui. Você tem uma tração, outra tração. E aqui um peso. Ou seja, cada tração dessa aqui é meio peso. Essa tração aqui, ela aparece aqui, ó. Ela aparece aqui também, essa aqui não me interessa. Já na cordinha verde... Já na cordinha verde, eu vou ter uma tração aqui e outra tração aqui. Que é a mesma tração que o menino vai sentir.
Então aqui você tem uma tração T', T', e aqui a tração T'. Eu tenho 2T' para equilibrar um T. 2T' para equilibrar um T. Só que eu tenho 2T para equilibrar o peso. Conclusão. A força que esse cara faz é metade da metade. T' é 1/4 do peso. Porque dividiu por 2 aqui e depois dividiu por 2 de novo. Esse é um outro sistema de polias. E para fechar essa aula, a gente vai ver a parte de sistemas de blocos, que é a aplicação das leis de Newton. Então, a aplicação das leis de Newton. Esse primeiro desenho aqui, então o que a gente faz? Esse desenho, todas as forças, ó, gravitacional, 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 está em cima do chão, normal, normal, normal. Corta, corta. Corta, corta. Agora, nas cordinhas, corda 1, puxa o bloco para a direita, puxa o outro bloco para a esquerda. Corda 2, puxa para a direita, puxa para a esquerda. Puxa para a direita, puxa para a esquerda. Certo? Você percebe que aparece um monte de força. O que você faz para simplificar? Você analisa o sistema como um todo. Ou seja, você vai olhar para todos esses blocos aqui, ó, como se fosse um corpo só. Como se você tivesse um corpo só de 10, 13, 15, 20 quilogramas. Você tem um bloco só. Um corpo só de 20 kg sendo puxado pela força F. Aí você vem aqui e aplica a segunda lei de Newton. No lugar da resultante, a força F, a gente está trabalhando sem atrito por enquanto. A massa, 20 kg, vezes a aceleração. Depois que você analisou o sistema, aí de acordo com o que é pedido no exercício, você vai isolar um dos blocos. Então, por exemplo, que eu não tenho enunciado nenhum, eu vou isolar o bloco de 10 kg. Quando eu isolo o bloco de 10 kg, eu observo o seguinte. É o que a gente chama de diagrama de corpo livre. Ó, eu vou desenhar ele aqui. Lembra que é o último bloquinho daquela fila. E aí você coloca as forças. Força gravitacional. Força de tração, vamos chamar de tração 1. E força normal. Não tem atrito, é só isso. Normal corta com gravitacional, sobra só o T1. Essa sobra recebe o nome de resultante. Força resultante, T1, é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração que você calculou aqui em cima. Eu estou te dando uma receitinha de como resolver exercício. Vamos lá, segundo exemplo. Ó, a força F empurra o 1 empurra o 2, o 2 empurra o 3. Vai todo mundo embora junto. Então o que você faz? Primeiro você analisa o sistema. Força, meu amor. A força que empurra o sistema é F. A massa do sistema é a soma dos 3. 5 mais 2 mais 10. E a aceleração do sistema você vai calcular. Depois que você fez esse sistema, você isola um deles. A gente vai isolar o 3, tá? Lógico que vai depender do exercício. Mas isolando o bloco 3, você faz o diagrama dele, ó, e aí você percebe que você tem. Lembra que o bloco 1 empurrou o 2 para frente e o 2 empurrou o 3 para frente. Então você tem o contato entre 2 e 3. O bloco 2 empurrando o 3 para frente. A força gravitacional do 3 e a normal do 3. Normal e gravitacional corta, corta. De novo você vai aplicar a segunda lei de Newton. Só que agora a força que sobrou é o contato entre 2 e 3. A massa só do 3, que eu não lembro quanto que é, vezes A, que você calculou aqui. Percebe que é uma receitinha de bolo? Que eu estou fazendo a mesma coisa em todos os exercícios. Ó, nesse aqui, não vou nem fazer, vou só comentar.
Você vai imaginar como se fosse um corpo só para fazer o sistema. Que força que produz o movimento, que faz o sistema se mover? É a força gravitacional do B mais a força gravitacional do C. Qual que é a massa total do sistema? MA mais MB mais MC, igual eu fiz no outro. Aí depois você isola um dos blocos. Vamos lá. O último exemplo para a gente encerrar essa teoria. Aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui, ó, na hora que você for analisar o sistema, você vai ter força, meu amor. Agora, a força resultante é quem produz movimento, quem puxa. Quem puxa todo mundo para se movimentar é a gravitacional 2. Tudo bem. Só que quando esse sistema tenta se mover no sentido horário, tem a força gravitacional 1 tentando atrapalhar no sentido anti-horário. Então, a resultante é uma menos a outra. Aqui é a massa do sistema, então é a massa do 1 mais a massa do 2, vezes A. Aí, depois que você fez, desenvolveu e calculou a aceleração, você isola um dos dois. Certo? Se eu isolar o bloco 1, por exemplo, eu tenho a cordinha puxando para cima e a gravitacional 1 puxando para baixo. Então, no bloco 1, a resultante vai ficar assim, ó. Força, massa e aceleração. A força é a tração que puxa para cima menos a gravitacional 1, igual massa do 1 vezes a aceleração que você achou aqui. Certo? Então percebe que é sempre a mesma receitinha. Faz o sistema, acha a aceleração, isola um bloco e acha a tração, ou contato, ou a força entre eles. Ok? Eu preciso dar uma dica para vocês. Eu gosto de fazer vídeo curto, mas esse não tem muito jeito. Eu vou dar uma dica para vocês sobre exercício de elevador, porque tem esse exercício no Moodle para você fazer. Exercício de elevador você faz assim. Normalmente ele pergunta qual é o peso aparente. O peso aparente você vai calcular a normal. Tá? Peso aparente é qual é a sensação de peso que a pessoa tem. Então a pessoa está em cima do elevador. Aqui está a pessoa. E agora eu vou desenhar as forças. Vou desenhar as forças. Aqui está normal, que é a reação do chão, do piso do elevador. Ah, mas você tem que ficar aqui, gente. Ah, sumiu agora. Olha lá, e aqui a força gravitacional. Beleza. A questão é o seguinte, se tiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme, entra a primeira lei, que diz que resultante é zero. Para resultante ser zero, corta. Normal igual a peso. Beleza. O problema é o seguinte, e se tiver uma aceleração para cima? Sabe quando o elevador começa a subir, subindo acelerado? Você pode, se tem aceleração para cima, você pode, segunda lei, aplicar a segunda lei e pensar o seguinte, ó, quem está a favor da aceleração? Normal. Quem está contra a aceleração? Gravitacional. E aí, a partir que você desenvolve. Calcule o peso aparente. Você vai calcular normal. Dá até para fazer de cabeça. Você pensar assim, não, peraí, quando o elevador começa a subir, eu fico para trás e aperto mais o chão. Normal é maior. Então eu vou ter que fazer uma conta de mais. Percebe que aqui, ó, para calcular normal, eu vou ter que fazer uma conta de mais. Que é o MA mais FG. Certo? Uma outra opção seria aceleração para baixo. O elevador vai acelerar para baixo, ou seja, você está lá em cima e vai começar a descer. Aí agora a força resultante, que é massa de aceleração, vai ser a força peso menos a normal. Inverteu, mudou tudo. Agora a aceleração é para baixo.
Certo? E aí você vai desenvolver. Então essa é a dica para você resolver os exercícios de elevador. Falei. Parei.